Amém. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração dos homens. Amém, amém. 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 Não foi à toa, né? Não foi à toa. Enquanto os irmãos falavam aí, eu estava meditando aqui na palavra, e acabei indo a um texto e me saltou aos olhos uma passagem aqui, achei muito interessante. E cabe muito com tudo que a gente está vivendo hoje, e essa compreensão que temos a respeito de Jesus e de Cristo Jesus. E até os textos que foram mencionados aqui. Então, tem um texto aqui de Mateus, Mateus capítulo 10, o versículo 20. É um texto em que os 12 e a sua missão. Jesus está mostrando a eles o que eles devem fazer, como devem fazer, né? E a gente está vendo claramente que é a missão dele, o que eles devem fazer, né? E no versículo 18 ele diz assim: sereis até conduzidos à presença dos governadores e de reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não fiqueis preocupados, como ou o que haveis de falar. Naquela mesma hora vos será concedido o que haveis de dizer. Pois não sois vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Me chamou a atenção, porque no momento que eu estava vendo esse texto, o irmão Paulo Edson falou assim, que o Espírito de Cristo que habita em nós. E aqui, quando eu vim aqui para o texto que ele citou em 2 Coríntios, capítulo 13, né, no versículo 9, que diz: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele continua trazendo isso e ele diz assim: portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Para que em mim habite o poder de Cristo. E lá na frente, Paulo traz uma reflexão a respeito do que vocês estavam falando, mas essa questão que me saltou aos olhos agora foi que essa diferença a qual eu trouxe à tona aqui, com o que a gente está falando, com essa mensagem que Paulo trouxe do testemunho lá do missionário e tal, que para nós é maravilhoso isso, e precisamos assim, colocar em prática, pensarmos sobre isso, é direcionamento que o próprio Cristo está nos conduzindo, né? Está levando a nossa mente a refletir nessas situações, que é necessário para o povo. Nós precisamos realmente estar por completo, fixo, com a nossa mente, com a nossa alma, né? O nosso coração, com todo o nosso corpo, nesse sentido, para a direção em que ele está falando. É interessante aqui para os judeus que Jesus está dizendo que falareis o Espírito do vosso Pai, é quem vai falar por vós. Ou seja, eles foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o poder de Deus, o Evangelho pelo qual eles também estavam falando, também é o poder de Deus. E eles estavam realizando, eles estavam manifestando o poder de Deus desde aquele tempo, e a gente vê lá em Hebreus, ele falando em elementos fundamentais, mas elementos que são leite ainda. Agora em nós habita o Espírito do Filho, de Cristo. O Espírito do Filho de Cristo que habita em nós é esse que nos faz levar essa palavra, que nos faz agir como tal. Essa questão da eternidade. Então, não é ser usado, né? A gente via, tem vários relatos de João, Pedro entrando lá na Ponte Formosa, no templo, e o aleijado pediu.
uma esmola, e ele diz, eu tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, e curou ele, né? Levanta e anda. E a gente vê ele sendo, como que a minha visão é que o que está em nós agora não é simplesmente o Espírito de Deus agindo em momentos oportunos, mas o Espírito de Cristo habita em nós. Ele habita no corpo multimembrado. E eu acredito de uma forma muito forte que quanto mais nós aprofundarmos na fé, até cumprir toda a fé, para que essa crença seja algo tão forte dentro de nós, que haja naturalmente do que acreditamos, por conta desse Espírito que habita em nós, todo o nosso ser seja transformado nele. Devemos nos preocupar sim, porque é um processo que nós estamos, todos nós, irmãos, estamos aprendendo a lidar com ele. Como é lidar com a vida eterna? É como parece uma loucura. Mas eu brinco com os irmãos, eu falo sério, né? Mas eles levam na brincadeira e ficam rindo. Eu digo, não, porque você, irmão, você espera a eternidade. Eu já estou na eternidade. Já está na eternidade, irmãos? Já estou na eternidade. Você só pensa que a eternidade é depois que vocês for à sepultura. Não, eu estou na eternidade já. Se eu não acredito na morte, eu já estou na eternidade. A eternidade, para mim, já começou, já é real. E esse exercício, eu tenho essa convicção, irmão Paulo, que a nossa visão está sendo restaurada. Não vamos precisar usar óculos. Igual a do irmão Noé. Parei de usar óculos e não uso mais não. Eu não uso mais não. Eu já parei faz tempo. Aí. Agora, nós podemos nos esforçar. Eu já estudei, eu gosto de escutar algumas questões, até pela questão que ministrávamos sempre ainda pré-pausando, inclusive ela está ainda alguns exames para ver alguma coisa nesse sentido que pode me ajudá-la nisso, na questão do tratamento, porque o estado dela continua o mesmo. Até agora, o último exame que a gente fez, ela só tem 5% da visão do olho esquerdo e 30% do olho direito. Mas para o Senhor Cristo Jesus, isso não existe. Ela enxerga perfeitamente. Porque ele nos vê perfeito. Como o nosso exercício de fé, eu vou ler. Eu não estou lendo agora, mas eu vou conseguir ler. Eu não consigo enxergar bem agora, eu faço um esforço para ler. Eu consigo ler sem os óculos. Eu consigo fazer muitas coisas sem os óculos. Às vezes eu penso até que eu enxergo melhor sem os óculos que com os óculos. Mas tem uma hora que as coisas ficam tronchas na minha frente. Eu digo, opa, o corpo ao óculos. Aí eu volto normal. Mas é porque eu acostumei com os óculos. Eu preciso acostumar os meus olhos sem os óculos. E aí eu preciso, sim, procurar pessoas que estudam a respeito disso, como o Dr. João e como outros amigos que nós temos que são oftalmólogos. E eles podem nos orientar uma alimentação, um exercício, apenas um exercício. O que eu escuto muito na internet, pessoas falando, é exercício. Faça esse exercício, experimente, fique exercitando os olhos, fique parecendo doido, assim, rodando a bola do olho assim para um lado, rodando para o outro, olha para um lado, olha para o outro, vai exercitando. Porque muitas vezes a gente não está fazendo esse exercício e aí começa, a visão começa a ficar prejudicada. Né? A gente para, eu mesmo já tenho parado muito, eu não fiz uma perfeita, a gente chama no atletismo, é um exercício contrário, é um desexercício. Antes eu corria 8, 10 km por dia, então eu preciso continuar correndo. Se eu não aguento correr, mas eu corro pelo menos a metade, ou 6 km, e aí eu vou diminuindo aos poucos e até tentar manter uma forma que eu corro e não sinta peso, e não tenho que me esforçar muito, mas eu tenho que fazer esse exercício aos poucos, porque a idade
aí a respiração, tudo isso começa a se comprometer. Então, a gente precisa fazer isso. Mas eu fico aqui envolvido, trabalho, casa, trabalho. Quando eu vou correr, eu saio daqui para ali, a língua já está pendurada. Eu que ia tão longe, meio maratona, e conseguia, chegava bem e tal, ia numa velocidade, fazia um tempo bacana. Hoje eu tenho que fazer 10 quilômetros. Mas por quê? Eu não posso entender também que eu vou ficar com 100 anos correndo uma maratona. Tem uns velhinhos aí que arriscam e dá certo. A gente conhece o irmão Cláudio mesmo, não sei se ainda está, mas acho que não. Mas até um tempo desse ele participou lá da São Silvestre. Isso é interessante, mas com essa perspectiva, com essa busca nossa por essa situação em que a nossa mente já está cônscio, ela já tem esse entendimento da eternidade, e que a eternidade, a gente fica assim, sem se preocupar com essa velhice, realmente a gente precisa dar essa atenção, precisa fazer alguma coisa. Mas do que eu trouxe para nós, essa visão aqui na palavra do Senhor, é que Cristo que habita em nós, é como Paulo falou, se o cabeça ele é eterno, ele não envelhece, como é que o corpo pode estar envelhecendo? É uma questão interessante. É aquele questionamento da criança lá do testemunho. O senhor falou, pai, é verdade? É, minha filha. Ah, então se é verdade, espera aí que eu vou arrumar uma confusão com o senhor. E toda noite ela disse, pai, não deixe meu pai, meu pai morrer. É o que eu quero, é o que eu te peço. E aí, depois que ela ouviu ele orando daquela outra forma, ela disse, eu estou impedindo isso. Vê que maravilha, que fantástico. Ela entendeu tudo que está impedindo, porque ela creu tanto, ela creu piamente, que era ela que estava impedindo com a sua oração. Isso é fantástico. Mesmo com já uma certa idade, mas ela entendeu isso que ela estava fazendo, que desde pequena ela vinha fazendo algo maravilhoso para o pai, né? E o pai não tinha percebido isso. Não foi o tempo, porque se for meu filho que estivesse olhando para mim já com esse entendimento, eu ia vibrar aqui. Continua aí, meu filho, continua aí em oração aí. Não para, não cesse de orar. Ore com força. Peça mesmo, eu quero mais vezes. São as ações de um salário que já foi pago. São coisas que ainda está atingindo para nós. E Paulo, aqui no capítulo 13 de Coríntios, ele fala uma coisa interessante, eu estava observando. No capítulo 13 de 2 Coríntios, ele diz assim, é esta terceira vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda palavra. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente. Agora, estando ausente, o digo aos que antes pecaram, e todos os mais, porque que se outra vez for, não os pouparei. Visto que buscais uma prova de Cristo, fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Ainda que foi crucificado por fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos e permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados, mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Nós não somos reprovados. Então, para mim, Paulo também reforçou, mas tudo que a gente vem falando aqui, Paulo Edson, é por amor, não é que... Eu tenho que compreender isso. Quando Paulo diz assim, quando sou fraco, aí é que sou forte, é porque eu compreendo, não é que por eu crer que a eternidade está em mim, por eu crer que... Eu faço isso de coração, porque nada desse mundo tem em mim mais, tem a ver comigo. Essas coisas do mundo que tiram a minha visão, que me faz errar, o que me faziam errar, já eu não conto mais com elas. Eu ainda estou passivo,
Talvez. Mas o meu foco não tem nada a ver com esse mundo. Eu sei que eu sou possível de falha como qualquer outro ser humano. Mas isso não é justificativo para que eu me apoie nisso para cometer fraquezas. Mas que eu entendo que é exatamente por causa da fraqueza que eu outrora pratiquei, que eu fui liberto, que eu me fortaleci, que eu tenho argumento para mostrar para qualquer um outro irmão que aquilo não vale a pena e as consequências porque eu já senti na pele, porque eu já passei por aquilo. E mesmo que eu não tenha passado, mas eu consigo ver em alguém que já passou e trouxe esse testemunho, e eu não quero aquilo para a minha vida. Porque o meu objetivo é Cristo. Porque o meu objetivo é entender que eu já vivo a eternidade. E que meu corpo está no processo de permanecer eternamente. Talvez os olhos da gente até vejam o envelhecimento, mas com saúde, com força, com vigor. Por quê? Porque eu não sei, eu nunca envelheci, eu nunca fui que nem Matusalém, vivi 900 anos, eu não sei, mas Matusalém viveu 960 anos. Aqueles homens lá atrás viveram muito tempo, e como é isso? Aqueles homens sem ter o Espírito de Cristo neles, apenas estavam com a essência do Pai, ali com eles. O Pai era com eles. Através de toda a criação, era um reflexo muito vivo do Criador, de Elohim. E por essa vontade do Pai também, que não foi por causa do pecado e do pecado da origem, do pecado primeiro, né, lá de Adão, que desfez essa vontade do Pai de maneira nenhuma. O pecado não interferiu em nada ali. Interferiu sim, porque com o passar, Deus abreviou, assim o Senhor quis abreviar os dias do homem lá em Noé, ele limitou a 100, 120 anos. E aí a humanidade passou a ter essa condição. Mas a vontade do Pai é que a gente viva. Por isso que ele pôs, Salomão viu, escreveu lá em Eclesiastes, ele pôs no coração do homem a eternidade. E cremos nisso, temos a convicção de que temos a eternidade conosco e que é possível sim, irmão Paulo. E que é fantástico poder ouvir essas coisas realmente batem assim, na nossa mente, chacoalha com a gente, mexe no nosso âmago, porque é isso que queremos. Falar de coisas gloriosas assim, que a nossa alma, sabe, ela parece que nós precisamos. Precisamos entender mais aprofundadamente sobre vida eterna. Aí o irmão vai lá na internet e escuta o que estou falando sobre orar para não morrer. Paulo Edson trouxe para nós esse texto aqui de Paulo também, nos mostrando com clareza também essa função. Eu sei que o Senhor tem nos conduzido nessa palavra, porque é fundamental para nós buscarmos isso. Sabe, eu vejo que o nosso dia a dia, ele tem que fazer efeito. Essas palavras, irmão Paulo Edson e Paulo Henrique, tem que fazer efeito. Rejane, Valéria, Adriano, sua casa, irmão Pedro, sua casa. Essas palavras têm que causar efeito no nosso dia a dia. Essas palavras são a nossa vida. Elas têm que fazer a gente refletir. Aquilo que eu fazia ou ainda faço e é prejudicial para a minha saúde, eu tenho que parar. Eu tenho que parar. De vez em quando eu estou assim, aí vamos fazer um lanche, não sei o que, aí não tem suco, não tem refrigerante. Tem uma vez só, não tem problema não. Tem. Não é por causa do efeito do refrigerante, é porque eu já tomei uma decisão para não tomar mais esse tipo de bebida. Porque uma vez ou outra eu ainda deixo e fraquejo. Eu tenho que ter disciplina. Assim eu tomo para mim isso. E é apenas uma forma de... Não quero que ninguém aqui se sinta obrigado a parar de tomar refrigerante porque eu estou falando aqui, não, de forma alguma. Mas eu tomei para mim, não, se eu não vejo nada de saudável em um refrigerante. Por que eu tomo? Não faz sentido para mim. Então, são coisas que nos ajudam
a ser coerentes com aquilo que cremos e com aquilo que pregamos e com aquilo que estamos buscando, com aquilo que almeja o nosso coração. Então, o Senhor esteja nos conduzindo a essa verdade e nos abençoe ricamente com essa palavra, hoje e sempre.